His voice means to deceive you. My voice just wants to leave you. Tá, vamos lá. O desaparecimento da Madeleine McCann lá no dia 3 de maio de 2007 não só marcou para sempre a família dos McCann, como também eu, você e toda a sociedade. Tanto que até nos dias atuais, mais de 15 anos depois, a gente ainda briga pelas teorias do que pode ter acontecido com a pequena garota. Mas e se eu disser pra vocês que antes mesmo da Madeleine sumir, uma outra criança chamada Rui Pedro também desapareceu nas terras portuguesas? Pois é, esse é o caso de hoje, então eu espero que vocês estejam com os psicológicos mais do que preparados. No dia 4 de março de 1998, por volta de 2 horas da tarde, uma criança de 11 anos chamada Rui Pedro pegou a sua bicicleta e pedalou até o trabalho da sua mãe para que pedisse permissão para ela deixar ele brincar com um amigo dele que também já era um conhecido da família, um cara chamado Afonso, de 22 anos de idade. Pois é, a idade deles era um pouco distinta uma da outra. Como eles já se conheciam, a princípio não teria problema do Afonso brincar com o Rui naquele dia, porém, entretanto, todavia, Maria, a mãe dele, a Filomena, disse que naquele dia não queria que o menino brincasse com o Afonso, e que se quisesse brincar, era ali pelo terreno mesmo. E bem que dizem que sentido de mãe nunca erra, porque aquele diálogo foi o último entre o Rui e a Filomena. Porque depois daquilo, o Rui desapareceu e nunca mais foi visto. O sumiço do Rui só foi notado horas depois, quando um professor da escola dele ligou para os seus pais, dizendo que achou estranho o menino não ter comparecido na aula às 5 horas da tarde. E foi aí que a mãe dele se viu em alerta. Quando a família entrou em contato com a polícia, a mãe logo comentou do último pedido que o filho tinha feito naquele dia, que seria brincar com o Afonso, então ele logo foi chamado pela polícia para poder depor e contar o seu lado daquele dia. O Afonso foi na delegacia bastante abalado, o emocional dele estava bem mexido, e por mais que ele dissesse que não sabia onde o Rui estava e que não tinha nada a ver com o desaparecimento, uma frase dele foi o que fez a polícia ficar em alerta. Ele comentou com a polícia que se quisessem encontrar o menino com vida, eles deveriam fechar as fronteiras do país. No final das contas, de cara, os policiais disseram que o Rui deveria ter ficado chateado que a mãe não tinha deixado ele brincar com o Afonso, teria dado uma respirada e logo voltava para casa. Então, nessa altura do campeonato, a polícia portuguesa já estava sendo muito criticada pela demora de começar a investigar o desaparecimento do Rui. E de também não ter captado as pistas tão concretas como eles tinham ali na mão. Por exemplo, a frase em que o Afonso falou. Mais tarde, uma garota de programa chamada Alcina foi até a polícia dizer que tinha visto sim o Rui e com o Afonso e que o homem tinha levado o garoto até o bordel onde ela trabalhava e pagado para ele ter relações sexuais com a mulher, uma criança de 11 anos de idade. Então, opa, agora a polícia viu que realmente precisava focar nesse caso e resolver o que tinha acontecido com o Rui naquele dia. Em setembro daquele mesmo ano, uma operação policial de pornografia infantil conseguiu recuperar mais de 750 vídeos, onde tinham mais de 1000 crianças nele, e era um grupo totalmente ilícito. E aí que o Rui Pedro é identificado então pela polícia como uma das crianças que estava nesse grupo dentro desse vídeo. Apesar dessa pista, o paradeiro do Rui Pedro nunca foi resolvido, ele nunca mais apareceu e a polícia crê que ele tenha sido assassinado pelos membros desse grupo que tinham abusado dele em um desses vídeos. O Afonso foi levado a julgamento e condenado a 3 anos de prisão, mas ele acabou saindo quando ele cumpriu só 2/3 da pena. E até hoje, por incrível que pareça, ele não é ligado ao desaparecimento do garoto. A mãe do Rui Pedro até hoje diz que as investigações que a polícia conduziu sobre o filho dela sempre foram feitas de maneira incorreta, que eles nunca ou não quiseram ou se negaram a procurar e enxergar as pistas que estavam bem na frente deles. E é por isso que até hoje a criança nunca mais foi vista.